Bom dia! Hoje eu quero ler com você uma passagem que está no livro de Romanos, capítulo 8, do verso 5 até o verso 9, que diz o seguinte: os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, esse texto é muito lindo. Eu convido vocês a abram em Romanos, capítulo 8, e leiam do verso 5 até o verso 9. Porque aqui ele diz que os que são da carne, eles se inclinam para as coisas da carne. Isso é verdade. Há várias pessoas que não querem saber de Bíblia, não querem saber de igreja. Muitas vezes você faz um culto na sua casa, convida alguns amigos para virem, vamos estudar a Bíblia juntos, vamos ler o que a palavra de Deus tem para nós. A pessoa não quer, não estou afim, hoje eu não posso, arruma um monte de desculpas, né? Mas se são convidados para uma festa, se são convidados para ir para academia, se são convidados para irem em algum lugar, uma praia, uma viagem, estão sempre dispostos, né? E as pessoas se envolvem com as coisas desse mundo, pensando que vão viver eternamente aqui e esquecem que a vida é muito passageira, muito rápida. Então as pessoas trabalham muito, se enchem de dinheiro e compram carros e casas e passeiam, querem viajar, querem ir para academia, querem ter 1000 amigos, redes sociais, se envolvem com um monte de coisas que são coisas da carne, são inclinações da carne. Mas você fala assim, mas Beth, tudo isso não é coisa boa? Isso não é bom? Sim, são coisas boas, sim, são coisas, muitas dessas coisas, nem todas, muitas são lícitas, são legítimas. Casar, você ter uma casa boa, filhos, família, escola, estudar, trabalhar, sim, são coisas boas. Elas passam a ser ruins quando elas ocupam todo o seu tempo. E você não tem tempo para as coisas de Deus, você não consegue se inclinar para as coisas de Deus. Quando você vai pegar sua Bíblia para ler, você já está morto de cansado e acaba dormindo. Você começa uma oração e para, porque você está exausto. Você não tem tempo para ir na igreja, porque chega no domingo você tem que ver a corrida. Então, você não tem tempo para as coisas de Deus. E é isso que a palavra está falando. São as inclinações. Quem tem a inclinação para a carne e vai indo. Qual é o final disso? É morte. Por quê? Porque eles não agradam a Deus. A palavra de Deus diz aqui que ele não agrada a Deus. Porque as suas obras são inimizades contra Deus. Não seguem a lei de Deus. E isso, quando são esses tipos de obras que nós citamos, tipos de tarefas, de atividades que eu mencionei. Tem outras que vai piorando, né? Tem pessoas, às vezes, que vão em lugares totalmente inapropriados, lidam com pessoas más, pessoas que são, sabe, totalmente avessas à palavra de Deus, afrontam a Deus. São pessoas que às vezes vivem numa orgia muito grande, né? Em práticas de corrupção severas, e outras que se entregam a drogas, né, e não conseguem sair dessa droga, dessa vida, né, de boate, de prostituição, e aí vai indo no erro cada vez mais. Então isso é uma inclinação da carne, né? Se você seguir, se você se deixar, a carne vai para esse caminho mesmo, do adultério, da prostituição, da mentira, do engano. Então essas são as obras da carne, e quem está na carne não agrada a Deus, e o fim dessas pessoas é a morte eterna, longe de Deus. Agora, a inclinação do Espírito são aqueles que têm o Espírito de Deus, aqueles que receberam na conversão, quando aceitaram Jesus como seu Salvador, receberam o Espírito de Deus. E aí eles se inclinam para as coisas de Deus. Por quê? Por obrigação? Porque a igreja mandou? Que você tem que ir domingo na igreja? Não. Você faz isso por amor. Amor a Deus. Amor e gratidão àquele que te salvou.
amor e gratidão ao Senhor Jesus Cristo. Você quer saber mais de Deus, você quer conhecer mais, você quer viver mais intensamente a palavra de Deus. E aqui diz, mas se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então, precisamos que o Espírito de Deus habite em nós. Para quê? Para que a gente tenha uma vida plena. E a vida que mencionada aqui é vida e paz. O resultado do Espírito de Deus habitar em nós é nós termos vida eterna e paz. Então, essa é a diferença das pessoas, né, que mencionadas aqui. As que têm o Espírito de Deus e vivem pelo Espírito de Deus e as que vivem apenas na carne, com o espírito da carne, seguindo os desejos e as paixões da carne.